Oi pessoal, bem-vindos ao BioLovers, e o vídeo de hoje vai ser sobre meiose. Então, a meiose é um processo reducional do número de cromossomos. É quando a gente passa de uma célula diploide 2N para 4 células haploides N. Como exemplo, o homem, a gente tem as únicas células haploides que a gente vai ter vão ser os gametas. Daí, no homem, o espermatozoide, na mulher, o óvulo. E como a gente tem 46 cromossomos nas células, na meiose, os gametas vão ter cada um 23 cromossomos, que daí quando a gente junta eles, a gente vai formar o zigoto. A meiose é dividida em duas fases, então a primeira fase dela é chamada reducional e a segunda fase é a fase equacional. A primeira fase é chamada assim porque tu divide o número de cromossomos. E tanto a meiose quanto a mitose tem a intérfase bem semelhante, então a gente vai falar a partir da prófase. Então, a meiose 1 é um processo reducional onde diminui o número de cromossomos. Então, ela manda um cromossomo homólogo para cada célula. A gente pode dividir a meiose 1 em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e citocinese 1. É o processo onde uma célula diploide dá origem a duas células haploides com cromossomos duplicados. A prófase 1 é dividida em 5 subfases, que é o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e o diacinese. Em relação ao crossing over, é uma troca de material genético entre cromossomos homólogos. Dois cromossomos homólogos sofrem quebras nas suas cromátides e essas cromátides se permutam entre si. Esse acontecimento faz com que haja uma maior variabilidade genética entre os indivíduos, pois as trocas provocam o surgimento de novas sequências de genes ao longo dos cromossomos. A metáfase 1, então, é quando a gente tem os centros dos cromossomos, eles estão ligados pelos microtúbulos, que saíram dos centríolos. E aí, nessa fase, os homólogos ainda estão ligados pelo quiasma, né? Tipo, os dois cromossomos. Então, a diferença dessa metáfase para a metáfase da mitose é que enquanto na mitose a gente tem a separação das cromátides irmãs, na meiose 1 a gente tem a separação dos cromossomos. E aí vai ficar assim, tipo, depois no processo de anáfase, quando os microtúbulos ficarem cortados, a gente vai ter mais ou menos essa ideia aqui, que fica os cromossomos para cada lado, assim, inteirinhos. Depois a gente vai ter a telófase, que daí já é o processo onde a gente tá fazendo essa divisão do citoplasma e tal, que vai gerar a citocinese. E aqui a gente tem a carioteca sendo formada. E já começa a ter de novo o nucleolo e a reorganização da carioteca com os cromossomos separados daí. Isso vai dar origem a duas células haploides, que daí seriam as células filhas daquela nossa célula diploide inicial. A meiose 2, ela é muito semelhante à mitose, porque nesse ciclo ocorre a separação das cromátides irmãs de cada cromossomo. Então, a ideia é que a gente vá daquelas duas células haploides formadas na meiose 1 e a gente gere outras duas células haploides. A diferença é que, como essa aqui tem cromossomos duplicados, aqui a gente já vai ter simples, tipo, eles separadinhos. Daí a gente pode dividir em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, citocinese 2. Tá. Então, na prófase 2, a gente já tem a formação do fuso dos microtúbulos. E aí a carioteca ela vai se desintegrando e o cromossomo começa a se condensar, tipo, a ficar mais gordinho. E os nucleolos aparecem. Daí a gente tem a metáfase 2, que é super semelhante à metáfase da mitose, que daí é já aquela formação da placa equatorial, que é quando a gente vai iniciar o processo de divisão das cromátides irmãs. Então daí tu tem a carioteca já está fragmentada, com essa formação das fibras dos microtúbulos e a esperização dos cromossomos. Depois a gente vai ter a anáfase 2, que é bem esse processo quando os microtúbulos eles estão se encurtando e por isso eles estão separando as cromátides irmãs. E aí, depois a gente vai ter a telófase 2 e a citocinese, que é já o processo de finalização da meiose. Então, com o término da telófase 2, reorganizam-se os nucleolos. Então, o que acontece? A gente tem, depois desse processo aqui, a gente tem como se fosse aqui uma cromátide irmã, foi para cada lado, assim. E aí começa a se formar
inicia assim a formação do núcleo de novo. E aí já vai começar a surgir um nucleolo e tudo mais. E aqui começa uma pressão, daí dependendo do ser, de fora para dentro ou de dentro para fora, para iniciar essa separação das duas células. E o resultado que a gente tem disso é 4 células haploides, que daí não tem os cromossomos duplicados. Então, se a gente dissesse como começou o início do processo, seria com uma célula diploide. E como terminou, daí com 4 células haploides. Muito obrigada por terem assistido. A gente espera que vocês tenham gostado e que tenha ajudado. Se inscrevam no canal, não esqueçam de dar aquele joinha e nos sigam nas redes sociais.